ser radical a tal ponto, né? Mas como não teve jeito, acabou acontecendo. Ele queria mais uma restauração da igreja, Isso não mesmo. uma reforma, né? Isso mesmo. E deixa eu entender, a classe política vai procurar na religião o suporte popular, vamos dizer assim. Para justificar para justificar a sua ação sobre o próprio povo, né? Não é com a espada que ele quer que se propague o seu evangelho. E a própria igreja diz que com isso Lutero estimulou a violência contra os camponeses. Foi muita gente, né? Se diz que até 100 mil pessoas no final desse conflito entre 1524 e 1525. Olá, meu nome é Wilson do Amaral Filho, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e você está no podcast da Igreja Presbiteriana chamado História da Reforma Protestante, um apanhado de todos os fatos acontecidos em torno da Reforma Protestante que vem sendo estudado há mais de 30 anos pelo presbítero Vlander Zickel, nosso presbítero emérito aqui da igreja. Boa tarde, presbítero Vlander. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade então a mais um episódio, né? Vamos lá. Tá, no último episódio nós estávamos falando justamente sobre a composição da Bíblia Sagrada, né, por Lutero, a tradução que foi feita para o alemão. Nós chegamos a ver que a versão dele também se baseava, né, em textos mais fidedignos do que o da própria Vulgata Latina do chamado São Jerônimo do ano 405, né, cujo texto se corrompera ao longo de 11 séculos, né, até o tempo de Lutero. Então, Lutero procurou trabalhar em cima de outras versões, outros escritos, e para o Velho Testamento, por exemplo, ele se baseou, pelos relatos aqui, na última edição hebraica de 1494, deve ser Gerson ben Moshe, né? E para o Novo Testamento ele se baseou na edição de Erasmo, né? Justamente Erasmo de Roterdã, tá? Que preparou tudo, e ele fez uma adaptação, correção de textos, e ficou num grego, né? E nós temos que lembrar que Lutero conhecia bem o grego, né? O hebraico não tão bem, tá? Se diz que uma grande dificuldade era o fato também de, na Alemanha, nessa época, haver cerca de 200 dialetos, nós já comentamos, né? Isso, já comentamos. Que dialeto é quase que uma outra língua, né? Com escrita, inclusive. A gente vê que o cuidado, né, de Lutero, não só em trabalhar em cima de versões assim, mais bem elaboradas, mais modernas para a época, vamos dizer assim, tem alguns fatos, né, que mostra o cuidado apurado que ele tinha, né? Por exemplo, com respeito a pedras preciosas, ele pediu para um príncipe que era conhecido e até amigo dele, né, para que mandasse as amostras das pedras que ele tinha, pedras preciosas, semi-preciosas, tudo etiquetada, com o nome correto que era, para que ele pudesse, então, confirmar e ver no alemão correto, que dizia justamente para explicar sobre a Nova Jerusalém, né? As pedras que estariam revestindo. Ele também pediu para um açougueiro amigo dele abater e preparar uma dúzia de carneiros. Sei. E separar as vísceras, né, para que ele pudesse interpretar corretamente as vísceras que fazia no Holocausto, tudo no Velho Testamento, para ver os termos mais corretos, né, em alemão. Então é a parte, uma contribuição até para a zoologia, né, para ver como que ele desceu mesmo no detalhe, né? E ainda ele procurava também, ao longo depois das várias edições, frequentar feiras livres, locais assim, para observar como é que a turma conversava, né? Não só em Wittenberg, mas em outras cidades também, mais próximas, claro, para ver como é que era a conversa entre as crianças, a criança e as suas mães, entre os adultos, entre os feirantes, entre os camponeses, para justamente pegar termos próprios de dialetos, de forma de falar diferente de cada grupo social, né? Sei. Mas nem tudo foi uma beleza, né? Nesse tempo também, enquanto estavam essas edições
do que seria a nova Bíblia, né, em alemão, começa os chamados excessos do radicalismo. Tá? Dentro do grupo dos luteranos? Ou não? Também dentro do grupo, porque tinha padres, né, do qual um dos principais era um tal de Thomas Müntzer, né, Sim. e que vem justamente em defesa dos chamados profetas de Wickau, né, a região Wickau é profeta, em que eles falavam, e que eles tinham tudo uma forma diferente. Eles começaram a aproveitar o movimento da reforma, que estava mexendo com o povo, para estimular quase que uma revolução social, o que seria um socialismo da época, né? Sim. E esse Müntzer, ele se diz que ele foi o fundador dos anabatistas, tá? Onde eles tinham certas características, né, que deveria predominar. Por exemplo, Thomas Müntzer, ele dizia que a sociedade tinha que ser composta por um povo que demonstrasse ter a humildade, igualdade, solidariedade, divisão dos bens, né? E que a finalidade era erigir ou montar, né, criar o reino de Deus na terra, eliminando todos os não crentes. Então era um radicalismo mesmo, né? No começo, Lutero apoiou, porque ele tinha a parte social, né, que ele estava preocupado com os camponeses, mas depois ele começou a combater também, chamar o Müntzer e falar: escuta, não é bem assim que a reforma deve ser interpretada, né? O povo tem que ser convertido, mas não pela espada, tem que ser convertida pelo Espírito Santo. E aí o próprio Müntzer começou a se insurgir contra ele, né, ao ponto de causar realmente uma cisão. Tá? Eles se separam porque Lutero disse que não poderia continuar apoiando esse tal movimento. Né? Uhum. Isso daí, eles, quando tinha dentro da organização protestante, ainda a gente pode dizer que a gente está vendo sobre o radicalismo, mas tem informação também que Lutero, né, todos nós sabemos que ele não pensava em formar uma nova religião. Não era para ser radical a tal ponto, né? Mas como não teve jeito, acabou acontecendo. Ele queria mais uma restauração da igreja, isso não mesmo. uma reforma. Né? Isso mesmo. Tá? E se diz que Lutero ele acabou adotando uma postura, né, que seria a mais conservadora possível, pelo fato dele ainda estar arraigado muito à Igreja Católica. Diz que no início essa postura dele era para conservar as tradições, conservar o modo operando, né, da própria Igreja Católica. Ele teria sido até mais radical, vamos dizer assim, do que o próprio Zwinglio, Calvino e até João Knox, tá? Sim. Isso para manter ainda os costumes católicos ao qual ele estava arraigado, né? Depois, com o tempo, ele também foi relaxando nessa parte, né? Entendo. Por exemplo, a doutrina da justificação pela fé não reconhecia a prática das boas obras como sendo uma causa meritória da salvação, embora não as dispensasse como evidência da fé salvadora. Isso aí tinha bem esse conceito, né? Também a doutrina da liberdade cristã, né? O que era essa liberdade cristã para ele, né? Essa liberdade isentava o pessoal, né, da dependência da hierarquia da igreja e dos sacramentos. Assim, a participação do sacerdócio espiritual mudou, não era somente mais do clero, mas deveria ser de todos os fiéis, ou seja, na participação do corpo de Cristo e não só do corpo da igreja como estava montada na época, né? Não apenas o clero, né? Não apenas o clero, né? Essa doutrina também da supremacia das escrituras colocava, esse era o problema político que se criou, colocava em ordem inferior o Papa e os concílios, né? Obviamente, essa nova lógica espiritual levaria a consequências e comportamentos radicais, principalmente após a publicação da bula da excomunhão, que nós vimos lá, né? E do Édito de Worms, que era a condenação de Lutero, onde pedia retratação, etc., né? E a cobrança para que se
cumprisse a excomunhão oficialmente pelo imperador, né? Sim. Estava lá. Mas, diante de todo esse quadro, né, toda a dificuldade que a gente pode imaginar, imagina como é que está a mudança, né, do catolicismo para, vamos dizer assim, o que viria a ser o luteranismo, né? Como é que fica, né, os padres, as freiras, as entidades, os mosteiros, né, que estão situados em território que alguns príncipes do sul apoiam ainda a causa católica, mas no norte se apoia a causa protestante. Então dá para a gente ter uma ideia, dificuldade, né? Na parte de subsidiar as obras, na parte de como tomar posse, como regular, tudo isso estava caminhando. E em paralelo ainda vem duas outras coisas que são a chamada revolta dos nobres e a chamada revolta dos camponeses, né? Elas estão inseridas, né? Uma não foi isolada da outra, as duas estavam misturadas aí, né? Essas coisas aconteceram na Alemanha. Na Alemanha e depois nos outros países também da Ah, não Europa. diga. Não foi só na Alemanha, não. Não só na região de Wittenberg, mas nas cercanias de Wittenberg, também na Saxônia, tá? Começa essa encrenca aí, né? Por exemplo, essa revolta dos nobres, né? Foi observado que o território alemão estava se convertendo em patrimônio de apenas algumas poucas famílias abastadas, né? Famílias de príncipes. E também que algumas pessoas do povo nas cidades estavam conseguindo enriquecer através de manobras ilícitas no comércio. Então, a gente Sim. vê que sempre a coisa vem, né? E os nobres desejavam voltar à forma antiga em que eles, nobres, reconheciam apenas a autoridade do imperador. E aí começou também aquele problema político de ordem a quem obedecer, né? E eles formaram uma liga, né? Alguns desses nobres, desses príncipes formaram uma liga liderada por esse outro indivíduo aí, Sickingen, né? Sim. Com interesses políticos e econômicos, né? Tentaram também contar com o apoio da reforma sob o pretexto de abrir uma porta ao evangelho. Ou seja, a gente teve o Thomas Müntzer de um Sim. lado e também o Sickinger de outro, tá? E deixa eu entender. A classe política vai procurar na religião o suporte popular, vamos dizer assim, o Para suporte do povo justificar para justificar sua sua ação sobre ação. o próprio povo, né? E aí, Isso me parece familiar. sim, parece que sempre, né? Sempre acontecendo, né? Exato. Até que tem essa batalha com outro grupo, né? Formado por outros três príncipes, também simpáticos à causa da reforma, e esse Sickingen, ele sai derrotado, né? O castelo dele é saqueado, ele é torturado. É morto? É morto também. Assim como Thomas Müntzer também foi aprisionado, foi torturado e foi decapitado. Então o pessoal não titubeava, não, né, para dar um jeito na questão. Mas Lutero apoiou, aderiu à revolta de Sickingen. Aí está, ele não aprovava assim extremismos e negou, né, sua adesão a essa chamada revolta de Sickingen, né? E, inclusive, ao tomar conhecimento da sua morte, porque ele era, não é amigo, mas era conhecido, conversavam junto, acontece que todos depois foram se retirando da causa própria da reforma, né, para cair para extremismo político. Lutero afirmou sobre a morte dele, né, de Sickingen, ele diz: o Senhor é justo, mas admirável, né? Não é com a espada que ele quer que se propague o seu evangelho. Entendi. Então essas coisas ficam marcadas, né? Bom, aí entra também essa chamada revolta dos camponeses, que aí é mais abrangente, mais complicado, morre muito mais gente, né? Ela ocorre no verão de 1524. Mas essa é uma questão que envolve Roma ou que envolve a Alemanha propriamente dita? Os dois. Nós vamos ver por quê, né?
como é que estava, por que a gente diz que foi uma revolta das classes oprimidas, né? Pela exploração que elas estavam sujeitas. Disse que naquela época tinha basicamente, né, como se fosse assim, três classes, né, de pessoas. A classe A, que era privilegiada, que era composta pela igreja, o clero. Então o pessoal estava numa boa, não faltava nada, coisa e tal. A classe B, que era pelos nobres, pelas famílias ricas, tá? E a classe C, que era a grande maioria, que era basicamente os camponeses, onde predominava realmente o analfabetismo e a miséria. Né? Sei. E o que acontece? Todo esse movimento que nós tivemos, né? Tanto do Münzer, que eram os chamados também fanáticos de Zwickau, quanto de Zinzinger, tudo isso, né, acabou colocando em oposição tanto a Lutero, que não aceitava seus excessos, né, quanto ao próprio Papa. Quer dizer, esses dois grupos se opuseram então a Lutero e já se opunham também ao papado, pela cobrança, pela pressão. Então a coisa ficou bem complicada, né? Lutero, como ele chegou a cursar lá 6 meses de faculdade de direito, vamos dizer assim, né? Ele tinha uma influência grande, naturalmente, nos dois grupos. Ele chegou a apresentar aos camponeses um chamado programa com 12 artigos, né? Tendo em vista aliviar essa condição de miséria em que o povo estava vivendo. Pois, além de pagar aos senhores uma renda, imposto muito pesada, né? Que os nobres, os donos da terra, eles cediam, inclusive, terras para serem cultivadas pelos camponeses, né? Tipo de arrendamento, essas coisas, mas cobravam caro também por isso, né? Sim. Eles ainda tinham de prestar serviços gratuitos, né? E contribuir para a igreja. Contribuir com 2 dízimos, não era um. Era o chamado grande dízimo e o pequeno dízimo, né? E aí que vai surgir a revolta, né, do povo mais. Porque até o grande dízimo, o que era o grande dízimo? Era o dízimo sobre as colheitas, ou seja, sobre os cereais, né? Legumes, essas coisas. Pagavam a contragosto, mas pagavam, além de pagar os donos da terra também. Mas depois vem um dízimo chamado pequeno dízimo, que é sobre a criação, sobre os animais. E aí é complicado. Aí é complicado porque é justamente a parte de proteína, que era o que dava o sustento, né? As carnes e tal, sustento para as famílias. O cara não ia viver só de vegetal. Né? E ambiente gelado, né? Sim, ainda tinha o inverno, né? Que o indivíduo tinha que aproveitar o tempo bom para armazenar, estocar e se virar, né? Por isso que eles são muito bons na parte de defumação, conserva, geleias, tudo isso, né? Conta da necessidade. Necessidade do clima, né? Uhum. E o pessoal, ele tentou, né? Lutero tentou, mas estava tão arraigado esses movimentos aí que ele não deu para conter a revolta. Ele pedia para os dois lados para que maneirasse a situação, para não entrar em conflito. Sim. Mas ele falava para os camponeses, vocês têm que observar que os outros também têm os seus direitos, né? Vamos dizer assim, o Estado também tem as suas leis. E para Lutero também tinha o seguinte, se existe a lei é para ser cumprida. Fale mais um pouquinho a respeito dessa ajuda que Lutero tentou dar e não conseguiu. Ele baseava tudo isso nas escrituras, naquilo que ele tinha aprendido, afinal. Naquilo que ele tinha aprendido, na experiência de vida e de tanto se preparar para a nova realidade, né, da religião. Então, tudo isso influenciava, né? Parte de direito que ele estudou também, ele fez teologia, né? Tudo isso daí, conhecimento. Naturalmente, ele lia também as outras obras, por exemplo, as próprias obras de Erasmo, tá? Então, ele tinha uma noção muito grande dos problemas políticos já da época. E ele queria tentar evitar. Mas aí que está, o pessoal diz que ele, como ele teria acabado favorecendo também os nobres, os próprios príncipes. Quando ele falou, olha, a gente gostaria de evitar, mas vocês também têm que fazer cumprir a ordem.
Então, aos excessos dos camponeses que começaram a queimar as coisas, invadir, saquear, ele falou, então vocês têm o direito também de reagir. E a própria igreja diz que com isso Lutero estimulou a violência contra os camponeses. Foi muita gente, né? Chegou a, se diz que até 100 mil pessoas no final desse conflito entre 1524 e 1525. Lembrando que o termo protestante só vai surgir lá em 1529, né, para a gente ter uma ideia assim. Pois é, nós chegamos ao final desse episódio, não é? Com esta situação que aconteceu lá em 1524, 25, e nós verificamos que o ser humano continua igual, né? Não mudou nada, né? Impressionante, nada. Parece que não aprende O nada. avanço tecnológico é notório, entretanto, o caráter não cresceu, não evoluiu. Exatamente, impressionante. Né? Nós ficamos por aqui neste episódio e nós desejamos que você continue assistindo, ouvindo, participando dos nossos episódios. Você pode ter não apenas os outros episódios que já foram apresentados, mas também a nossa apostila, que fica no nosso site, na nossa página da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Procure lá. Nós vamos nos despedindo deste episódio. Até logo, presbítero Vlander. Até logo a todos, até a próxima.